seja bem-vindo a mais um Master Roundtable. Hoje temos convidados especiais, Samuel Amorim, nosso SA, e uma presença ilustre, Roger, nosso CEO. Falaremos de um assunto quente, muito importante, pouca gente falando, mas tem um potencial muito grande para quem se interessa por IA. Amazon MCP. Tão novo que eu ainda não decorei o nome. No evento que eu estive na AWS semana passada, foi muito interessante um ponto que um dos palestrantes falaram, que no Vale do Silício há uma aposta de qual vai ser a primeira empresa com valuation de 1 bilhão com uma única pessoa. Eu não acredito que isso vai acontecer com uma única pessoa, porque 1 bilhão é muito dinheiro e demanda mais do que só agentes de IA. Tem toda uma parte estrutural ali de negócio que você vai precisar de mais pessoas. Mas eu acredito que com 20 pessoas dá para fazer uma empresa de 1 bilhão. O que vocês acham? 1 bilhão. Se a gente considerar de dólares. Se a gente considerar que tem inflação também, que o dinheiro está ficando... Se considerar que o pão vai custar 500 milhões? Mas enfim... Variação da moeda. É complicado isso, porque essas empresas também elas seguem aquela linha de o que é o time, né? O que ele terceiriza, o que ele faz tudo interno, enfim. Mas é a mesma discussão do primeiro trilionário, né? Assim, os patamares estão ficando muito maiores, a concentração de renda também acontece isso. Eu acho que isso é provável, sim. Eu acho que vai acontecer e vai ser em breve. E lembrando que valuation, em uma boa parte desses casos, é mais ou menos o que as pessoas acham que vale, né? Não é o que elas valem de fato. Né? Mas aí passa a valer, né? Aí passa a valer. Se as pessoas concordam em pagar um valor, quem gosta de criptomoeda sabe muito bem disso. Se as pessoas concordam em pagar um valor por aquele ativo, ele passa a ter aquele valor. De acordo com a notícia, né? O valor equivale à notícia saindo do mercado. Exatamente. Então, assim, o MCP, ele é uma ferramenta que traz mais possibilidades para levar o seu negócio para outro nível. A gente tem visto no dia a dia várias pessoas que estão faturando centenas de milhares de reais em meses com agentes relativamente simples, mas eles sabem resolver problemas que outras pessoas não sabem. Então, uma pessoa sozinha, ela e um notebook no quarto dela, no escritório dela, em 3, 4 meses está faturando centenas de milhares de reais porque resolveu problemas. Isso é fantástico nesse mundo, né, com inteligência artificial, ao mesmo tempo que tira um pouco do nosso diferencial competitivo, né, porque fica muito fácil de você copiar ferramentas. São os dois lados, né, da moeda. Da mesma forma que você é inovador em trazer uma nova forma de solucionar um problema, se essa forma for realmente eficiente, simples de ser usada e acessível, com certeza você vai ter sucesso com ela, é o que a gente vê acontecendo. Por outro lado, é muito fácil também que essa ideia seja copiada e pessoas repliquem essa mesma ideia. Aquele diferencial deixa de ser diferencial de forma muito rápida. Você vê isso até no LLM, né? Eu estava vendo uma discussão hoje que todo aquele fuss que aconteceu por conta do LLM chinês, de baixo custo, ele fez com que todos os outros LLMs também baixassem o custo, então isso já não é mais um diferencial. É tudo muito dinâmico nesse setor. Rápido. É muito rápido. É o DeepSeek. É muito rápido. É interessante que esses dias, não tem muito tempo, teve uma polêmica de um americano que criou um agente de IA para burlar esses códigos, esses testes técnicos, né, desafios técnicos em processos seletivos que normalmente programador, área técnica passa para comprovar ali que tem capacidade técnica, né? E ele criou um agente de IA que é indetectável para esses softwares de monitoramento. E ele conseguiu passar em umas 20 empresas, sendo as maiores do mundo, a Amazon, Google, Apple, conseguiu passar em quase todos os processos que ele entrou. Um outro youtuber brasileiro viu a ideia e em 1 hora ele copiou a ferramenta, sem ter acesso ao código, sem ter acesso ao back-end, nada da ferramenta. Ele só viu a ideia, só viu os princípios de funcionamento, e em 1 hora ele copiou a ferramenta que funciona da mesma forma. E uma reflexão que eu vi, agora não me lembro onde antigamente,
tinha aquela máxima, tipo assim, todo mundo tem ideias, o que vale é a execução. Todo mundo tem boas ideias, o que vale é a execução. Meio que a coisa inverteu. Agora, quem tem boas ideias é muito fácil executar. Então agora a ideia talvez vale mais que a execução. Obviamente em larga escala, obviamente produtos que vão ser perenes, eles precisam de uma execução diferenciada. Não é com IA que você vai resolver, mas um MVP, você validar um conceito e colocar ele no mercado, a sua ideia vale muito. É o mais interessante que dentro disso tudo aí, para você desenvolver e começar a faturar, igual o pessoal está fazendo no mercado de trabalho, não precisa nem de ser um super programador. Às vezes pode ser aquele cara que sabe simplesmente o básico ali de uma linguagem, que faz isso por hobby, não tem nada a ver com a área de atuação dele, mas ele tem uma boa ideia que resolve um problema que é constante dentro da área dele, e ele simplesmente consegue trinchar dentro dos modelos que ele propõe e resolver vários problemas. Isso daí, desde o mais básico, não precisa de uma grande ideia por trás disso daí. Basta efetivamente execução e uma vontade de querer resolver um problema. Exatamente. Ame o problema, não a solução. A solução ela pode mudar. O problema, se você entendeu ele, profundamente ele, você vai conseguir achar as ferramentas que melhor vão atender. E é legal que a coisa é tão rápida, Samuel e Roger, que o pessoal já está questionando, né? Estava no evento semana passada na AWS, falando de várias ferramentas novas, né? Que tem o potencial de substituir ferramentas que já são muito novas. Ferramentas que estão com potencial de substituir, por exemplo, o próprio Bedrock, né? Alguém em algum momento perguntou como que o Bedrock ia ficar nesse mundo de novas ferramentas. As pessoas, não, por enquanto o Bedrock ainda continua existindo, tá lá. Mas já tem end of life para eles. Por enquanto, exatamente. Então, assim, tem muita coisa nova vindo pro SageMaker. Então, assim, o que a gente tem percebido é que talvez o SageMaker vire uma ferramenta maior, extrapolando o propósito que ele tem hoje, né? Muito de machine learning, né, de IA, mas focado muito em machine learning, e ele também começar a incorporar features e ferramentas de IA generativa. Esse é um ponto aqui que também é importante. A gente parte do pressuposto que está todo mundo entendendo bem o que é IA, o que é IA generativa, o que é machine learning, o que é deep learning, mas vale sempre a pena recapitular. IA é um conceito não mais genérico, né? Um conceito muito amplo para vários tipos de inteligência artificial. Então, machine learning é um tipo, IA generativa é outro. Não confunda. Né? Você resolve problemas diferentes com técnicas diferentes. É muito importante que você, quando vai desenvolver esse tipo de tecnologia dentro do seu negócio, pense no problema para aí sim procurar a solução. Não primeiro a solução para depois achar o problema. Hildo. O ideal seria que o nosso time de IA estivesse falando aqui hoje, mas esse é um tema importante, a gente resolveu antecipar, eles não estavam disponíveis. É uma apresentação mais para dar conhecimento a todos. O MCP é o Model Context Protocol, que é o protocolo de contexto de modelo, é um protocolo aberto. A AWS implementou, isso é bem recente, né? Tem coisa de um mês. Mais ou menos. Tudo em IA tem sido muito recente, né? Impressionante. É impressionante, assim, um assunto que você viu há 2, 3 meses atrás, ele já está antigo, mas enfim. Esse produto ele está disponível na plataforma da AWS, é um protocolo aberto. O objetivo dele é ser uma ferramenta padronizada, contextualizada para integrar e interagir os modelos de IA com as ferramentas e dados. Então, hoje ele já está disponível, hoje pode ser utilizado na AWS. Ele permite que os modelos de IA acessem e utilizem dados e ferramentas externas de uma maneira mais eficiente. Ele enriquece o contexto e as integrações deles. Permite uma padronização desse processo. A gente tem sido questionado, né? As pessoas nos questionam constantemente de uso de melhores práticas e a integração do MCP ele traz essa possibilidade. Só um detalhe, eu não estou podendo falar muito, eu extraí meus 4 dentes, se a minha voz estiver saindo muito estranha
com um perfil, não é IA, não, sou eu mesmo que estou falando. Mas eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo verbalizar bem. Eu extraí os 4 dentes cisos depois dos 50 anos, não foi uma experiência agradável, não. Tinha que ter perguntado pra IA se era uma boa ideia. Não, vai que ela responde, né? Ela ia responder. Eu já tinha marcado, não podia. O interessante do do MCP é que ele é mais um produto desenvolvido pela Anthropic com parceria com a AWS. Mostra o aprofundamento dessa parceria que a AWS tem com a Anthropic. Né? É mais uma ferramenta que tem um propósito muito interessante de trazer mais possibilidades para a gente transformar os nossos negócios através de tecnologia em IA. Né? E simplificando a integração também, né? Porque você, usando o MCP, você elimina a necessidade de integração customizada para cada ferramenta ou fonte de dados que você for usar. Então isso acelera o deploy dos processos. A gente está conduzindo diversos projetos aí e acredito que isso ajuda bastante ter o MCP. E o interessante é que é uma ferramenta que ela está integrada com o Bedrock, né? Então, você consegue se manter totalmente integrado dentro do ecossistema de soluções da AWS. Se ele for bem sucedido, né, eu acredito que ele vai ajudar na integração entre várias APIs como um todo. Isso daí vai facilitar muito para os desenvolvedores nos seus projetos de construção de seus agentes de IA personalizados. Isso daí vai aumentar muito a velocidade de integração também e a personalização dos agentes de IA como um todo. Exato, né? Então, em vez de você ter várias APIs, pelo que eu entendi, né, Samuel, você pode ter isso tudo integrado no MCP e consumir isso basicamente como um serviço só. Então, se eu tenho ferramentas como Teams, Office, Slack, Gits, né, GitLab, GitHub, isso tudo integrado através de um único endpoint, vamos dizer assim. Isso, cada um tem uma API própria e o MCP vai servir para fazer essa interface com cada API de forma mais simples, né? E faz todo sentido também a integração do SageMaker dentro do IA e do Bedrock para fazer o treinamento de novos modelos, envolvendo a integração junto com o IA e seus agentes também. Exatamente, né? Por exemplo, você criou um modelo de Deep Learning para identificar bolas vermelhas em imagens. E o Deep Learning ele vai ser muito bom para identificar bolas vermelhas em imagens. Se você integra isso com um modelo de IA generativa, né, com LLM, você pode ir além disso, né? Você pode interagir com essa informação e tirar novos insights que naquele modelo, que um LLM, sendo um modelo de linguagem, talvez não executaria aquela tarefa tão bem feita. Você usa uma abordagem de Deep Learning para fazer o que Deep Learning é feito para fazer e leva isso para um modelo de linguagem grande como o LLM para extrapolar as possibilidades de que só identificar um determinado objeto. Eu estou aqui trazendo um exemplo bem simplista, bem esdrúxulo, só para ficar bem claro qual que é a diferença entre métodos de IA, né? O MCP ele é muito novo, então assim, estamos explorando as possibilidades dele ainda, tanto que a documentação que a gente encontrou praticamente toda está em inglês, mas o MCP ele tem um potencial de ser uma ferramenta central nas suas soluções de IA. Né, para falar dos benefícios do MCP, a gente precisa tratar que é um padrão aberto de interoperabilidade. Então ele facilita a integração de múltiplas plataformas e múltiplos modelos. A questão da flexibilidade, modelo flexível, né? Então ele permite criar os agentes personalizados e conectados a múltiplos serviços. Uma questão de escalabilidade, a gente usando ele na AWS, a gente aproveita a infraestrutura toda da AWS de nuvem para escalonar a aplicação que é baseada em IA. Então a gente tem todo o arcabouço de soluções da AWS que a gente pode escalar. A questão de segurança e controle, a gente hospeda os servidores de MCP dentro da AWS, então a gente tem todo o controle total sobre os dados, a comunicação. E a aceleração do desenvolvimento de agente, que é um grande benefício, principalmente nas aplicações empresariais, que dá suporte à programação e as automações baseadas em IA. E esses são os principais benefícios de usar o MCP.
como é código aberto, também incentiva a colaboração entre múltiplos desenvolvedores também na comunidade. Bom. Isso é muito legal porque você consegue explorar mais, né, o potencial da ferramenta, né, quando ela é código aberto, né, ela não segue um padrão fechado. O que é uma filosofia da AWS, né, é ter ferramentas que usem os padrões, né, de mercado aberto que você consiga explorar mais profundamente dentro de uma comunidade. Então, assim, se você quer desenvolver o seu negócio através de IA, mais uma ferramenta que tem um potencial muito grande para você explorar novas possibilidades. A pergunta que eu te faço é: você está pensando em IA? O MCP está fazendo sentido para você? Escreve nos comentários. Vamos discutir, vamos conversar sobre. A gente quer ajudá-los, tá? Tem alguma dúvida? Não ficou claro aqui o propósito do MCP? Deixe nos comentários, nos acione. Também tem os nossos contatos na descrição, enfim. Entre em contato com a nossa equipe que a gente pode te explicar melhor como o MCP vai funcionar dentro do seu contexto. Bom, obrigado por acompanhar mais um Roundtable. Não esqueça, se esse conteúdo é relevante, se faz sentido para você, curta, compartilha, comenta aqui embaixo quais são suas dúvidas, suas opiniões sobre esse tema. Nossas redes sociais também estão aqui, nos sigam para acompanhar mais dos conteúdos que a gente vai lançar. Obrigado, Samuel. Obrigado, Roger. É um prazer. Até mais, pessoal.